A história de Santa Rita de Cássia é uma forma bastante edificante que nos ajuda a entender melhor o que significa, afinal, viver a fé em circunstâncias difíceis. Santa Rita viveu entre os séculos XIV e XV na Itália, num contexto marcado por conflitos familiares, vinganças e instabilidade social. E ao longo da sua vida, ela enfrentou praticamente todas as formas de sofrimento. Por exemplo, um casamento difícil, a perda do marido, a morte dos filhos e, mais tarde, uma longa vida de entrega no convento. Mas o que torna a história de Santa Rita de Cássia tão singular não é o sofrimento em si, mas é precisamente a forma como ela respondeu a tudo isso. A história nos conta que no pequeno vilarejo de Roccaporena, que pertencia ao município de Cássia, na Itália, vivia um casal muito piedoso e temente a Deus. Seus nomes eram Antônio Lotti e Amata Ferri. Eles eram camponeses cristãos que exerciam uma função vital naquela época. Eles eram os pacificadores de Jesus Cristo. Naquela Itália medieval, que estava dividida por sangrentas rixas e vinganças familiares intermináveis, os tribunais muitas vezes falhavam. Por isso a comunidade escolhia cidadãos de moral inquestionável e sabedoria reconhecida para atuar como mediadores. O papel de Antônio e Amata era entrar no meio de famílias inimigas, acalmar os ânimos com justiça e assim selar acordos de paz, evitando que a violência destruísse a comunidade. E foi assim que a menina Rita aprendeu desde pequena os valores cristãos, mostrando-se uma criança caridosa, alegre, muito devota da paixão de Cristo e com claros sinais de vocação à vida religiosa. O próprio nascimento dela foi considerado um verdadeiro milagre, pois ela teria vindo ao mundo como resposta às orações e súplicas de seus pais. A tradição nos conta que o senhor Antônio e a senhora Amata já eram pessoas de idade avançada e até o momento eles não conseguiam engravidar. Eles apelaram então ao céu e passaram longos 12 anos pedindo a Deus a graça da maternidade. Até que no ano de 1381 a menina nasceu, recebendo o nome de Margherita, mas todos resolveram abreviar para Rita. As pequenas cidades italianas daquela época estavam marcadas por rivalidades familiares, disputas políticas e ciclos de vingança. E seus pais, que eram pessoas respeitadas, eram frequentemente chamados para promover a paz entre famílias inimigas da região. E foi nesse ambiente que Rita desenvolveria sua percepção de que o perdão era mais forte que a vingança. A pequena Rita era amiga das montanhas, do silêncio e da oração. Em seu coração batia cada vez mais forte a vontade de servir a Deus na vida consagrada. Mas como nem sempre as coisas acontecem como a gente quer, a vida de Rita tomou outro rumo. Rita não entrou no convento como desejava desde jovem. Seus pais decidiram que o melhor era casar a filha e ela aceitou essa decisão com muita humildade e paciência. Ninguém duvida que Rita queria ser totalmente de Deus, demonstrar a Ele todo o amor de sua alma. Mas parece que Deus queria que ela demonstrasse esse amor de outra forma. O fato é que Rita foi dada em casamento a Paolo Mantini, um rapaz de família nobre, mas de uma alma muito pobre, pois mais tarde Paolo revelou-se possuidor de um caráter deplorável. Segundo relatos da época, Rita era como uma rosa entre os espinheiros, pois teria casado com um homem de temperamento difícil, violento
e infiel. Um homem que adorava se envolver nos conflitos locais. Mas Rita suportou tão bem as asperezas do marido que, durante os 18 anos que viveu com ele, nunca lhe deu motivos para queixas e reclamações. É preciso dizer que Rita viveu heroicamente num ambiente instável, entre tensões, ofensas e medo. Um ambiente onde a violência não era apenas algo distante, mas era algo que fazia parte da vida diária. Mesmo assim, nunca se ouviu dizer que essa mulher tenha levantado a voz para maldizer sua condição ou que tenha esboçado quaisquer gestos externos de confronto. Pelo contrário, o que encontramos em sua biografia é a perseverança na oração, jejum e penitência pela conversão do marido. E foi essa sua vida de santidade que, ao longo dos anos, começou a influenciar o comportamento de Paulo. Ele, que antes era dominado pela agressividade, teria se reconciliado com Deus e a paz parecia que finalmente visitaria aquela família. Mas então veio a tragédia. Acontece que a conversão de Paolo Mantini não desarmou velhos rancores que ele tinha provocado com seus hábitos de violência. Paolo foi assassinado, vítima das mesmas rivalidades que ele havia alimentado. Rita estava agora dolorosamente ferida em seu coração e a sua condição de viúva não foi nada fácil. Mas ela conseguiu aceitar generosamente os desígnios da vontade de Deus. Rita encontrou forças para perdoar os assassinos do marido e ainda fez de tudo para que os 2 filhos seguissem o mesmo caminho da clemência. Mas os 2 rapazes estavam cada vez mais dominados pelo desejo de vingança. Rita sabia que era preciso quebrar com aquele ciclo natural, onde a violência era respondida com mais violência. Ela tinha perfeita consciência de que poderia perder seus filhos, não apenas para o mundo, mas para algo muito mais grave. A partir desse ponto da história, o que Rita fez foi algo muito difícil de se compreender à primeira vista. É que ela não demonstrou interesse em buscar a justiça dos homens, nem sequer proteção para si. O que vemos é uma Rita em oração, jejum e súplica. Mas os seus meninos queriam justiça com as próprias mãos. Santa Rita percebeu que seus filhos colocavam em risco a salvação de suas almas. Por isso ela teria pedido a Deus que os levasse antes que eles se perdessem no pecado da vingança. A oração de Rita foi ouvida e pouco tempo depois os meninos adoeceram e morreram repentinamente. Os testemunhos dão conta de que eles teriam morrido na paz do Senhor. E aquilo que parecia ser o fim de uma família foi, na verdade, o início de uma nova jornada para Santa Rita. Ela agora não estava mais presa ao mundo e decidiu realizar seu sonho de criança, que era servir a Deus na vida religiosa. Por 3 vezes, Rita foi bater à porta do mosteiro de Santa Maria Madalena, em Cássia. Esse mosteiro era administrado pelas freiras agostinianas, mas nessa época, as irmãs desse convento não tinham o costume de receber viúvas como noviças. Então elas recusaram veementemente a entrada de Rita. Em todas as vezes que ela foi recusada, ela voltava para casa, mas não desanimava. Pelo contrário, ela aumentava o seu fervor na oração e penitência. As suas lágrimas tocaram o coração de Deus e conta-se que Rita foi consolada espiritualmente pelos seus 3 santos de devoção: São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino. Certa noite, estes santos apareceram para ela numa visão e a conduziram por caminhos desconhecidos. Até que Rita apareceu milagrosamente dentro do mosteiro das Irmãs Agostinianas, as mesmas que não quiseram recebê-la anteriormente. As portas do mosteiro, muito pesadas, estavam fechadas com ferrolhos e trancas,
Mas os santos fizeram com que Rita entrasse. Quando ela entrou, os santos desapareceram. No dia seguinte, as religiosas ficaram admiradas, tentando entender como Rita conseguiu entrar no convento, e elas perceberam que aquele era um sinal claro de que elas deveriam aceitar a permanência daquela alma eleita por Deus. Rita foi aceita como religiosa agostiniana e viveu ali cerca de 40 anos em silêncio, oração e profunda união com Cristo, sempre se aplicando com fervor à obra de santificação. Ela jejuava muitas vezes a pão e água e passava a maior parte da noite em vigílias e orações, e ainda cuidava dos pobres e doentes da comunidade. Ela tinha o costume de meditar a paixão do Salvador desde a meia-noite até o nascer do sol. Ela se unia com tal intimidade aos sofrimentos de Jesus que derramava abundantes lágrimas, e muitas vezes ela foi encontrada pelas outras religiosas totalmente absorta em Deus, ou seja, ela era encontrada em um estado profundo de união mística, onde a pessoa está com todo o seu ser, mente e coração voltados para Deus. E nesse momento de verdadeira adoração não há distrações com coisas materiais ou preocupações terrenas. A absorção é, na verdade, o oposto da distração. Certa vez, quando Rita ouviu o beato Tiago da Marca pregar sobre o mistério da paixão de Cristo, ela pediu a Nossa Senhora para que a levasse a participar também nos seus sofrimentos. Foi nesse momento que Rita sentiu nas fontes de sua cabeça os espinhos de uma coroa e sua testa ficou marcada com uma chaga que lhe acompanharia pelo resto da vida. Esse ferimento era profundo e doloroso e, de certa forma, humilhante, pois exalava um cheiro horrível, obrigando com que Rita vivesse completamente isolada. Mas este foi mais um motivo para que ela se entregasse ainda mais à oração e às penitências. Mas, curiosamente, foi nesse estado de sofrimento e humilhação que Rita recebeu o dom de operar milagres. Certa vez, uma mulher do município de Cássia foi até o convento das Irmãs Agostinianas. Essa mulher tinha uma filha muito doente e implorou que Rita orasse pela menina. Quando a mulher voltou para casa, o inexplicável havia acontecido. Ela encontrou a criança completamente curada. Este e tantos outros prodígios de Santa Rita ficaram célebres e a porta do mosteiro vivia repleta de pessoas em busca de um milagre ou de um simples conselho. Rita recebia todos com muita caridade e ninguém voltava para casa sem ter sido consolado ou edificado. Mas foi no crepúsculo de sua vida que ocorreu o seu milagre mais simbólico e poético, por assim dizer. No rigoroso inverno de 1457, pouco antes de sua morte, Rita encontrava-se acamada e profundamente debilitada na sua cela no convento. Durante a visita de uma pessoa familiar, ela fez um pedido que, à primeira vista, parecia o delírio de uma mulher consumida pela dor. Ela pediu que a prima, que a visitava, fosse até o jardim de sua antiga casa, na vila de Rocaporena, e depois lhe trouxesse uma rosa e 2 figos. Mas aquele era o mês de janeiro, uma época onde o gelo e a neve castiga toda a Itália, e encontrar flores ou frutos era algo humanamente impossível. A prima dela hesitou um pouco, mas, movida por compaixão e respeito, decidiu fazer o trajeto. Ao chegar no antigo jardim, que deveria estar adormecido e sem vida por causa da geada, essa mulher testemunhou o impossível. Ela viu que, rompendo a frieza e a brancura da neve, erguia-se uma única rosa vermelha, uma rosa fresca e perfumada, ladeada por 2 figos perfeitamente maduros. Maravilhada, ela colheu aqueles presentes improváveis e os levou a Santa Rita.
Ao receber a rosa em suas mãos, muito trêmulas, Rita não viu apenas uma quebra das regras da natureza. Ela reconheceu ali o sorriso e o abraço de Deus. Era o sinal vivo da consolação divina e a certeza de que o Senhor havia acolhido todas as suas preces e lágrimas. Os figos representavam a doçura e a abundância da graça. Esse milagre tão singelo, testemunhado com assombro e registrado pelas outras religiosas do mosteiro, eternizou a rosa vermelha como o maior símbolo de Santa Rita de Cássia, a prova sublime de que a esperança sempre floresce, mesmo nos invernos mais cruéis da vida. Era também a prova de que não existem causas perdidas para aqueles que professam a verdadeira fé. Nos seus últimos 4 anos de vida terrena, Rita enfrentou uma dolorosa enfermidade. Mas para uma alma já tão moldada pelo divino, a dor não era um castigo. Segundo ela mesma, aquela doença vinha para purificar a sua alma antes do encontro definitivo com o Criador. E quando ela sentiu que seus derradeiros momentos se aproximavam, ela pediu os últimos sacramentos. E após recebê-los, ela reuniu suas últimas forças para dar seus conselhos finais às irmãs do convento, pedindo que elas permanecessem firmes e obedientes à sua regra de amor e caridade. Com as mãos em cruz sobre o peito, após receber a bênção da abadesa, Rita adormeceu serenamente no Senhor. Era o dia 22 de maio de 1457. Aos 76 anos, Rita saía deste mundo e entrava para a eternidade como a advogada das causas perdidas. Mas a sua história não terminou ali, nos muros daquele convento. A devoção à humilde monja agostiniana cruzou fronteiras, oceanos e séculos. E, curiosamente, encontrou um de seus maiores defensores no trono de Portugal. No século XVIII, o rei português Dom João V, conhecido como o Magnânimo, desenvolveu uma profunda devoção por Santa Rita. Foi através de sua fé e do seu financiamento real que o convento onde a santa viveu e morreu, na Itália, foi reconstruído e ampliado. A influência do rei consolidou a devoção no seu próprio reino e além-mar. Em Portugal, a partir de 1749, foi erguido em Hermesinde o santuário de Nossa Senhora do Bom Despacho e Santa Rita, tornando-se depois um imenso polo de fé que perdura até os dias de hoje. A Igreja, não tendo dúvida de que Rita viveu em alto grau as virtudes heróicas, reconheceu oficialmente o que o povo já sabia. Em 24 de maio de 1900, pelo Papa Leão XIII, Rita de Cássia foi canonizada. Olhar para a história de Santa Rita nos mostra que a santidade não está em fugir das circunstâncias difíceis, mas em atravessá-las com um coração transformado. É claro que Rita não escolheu sofrer, mas ela escolheu o que fazer com o sofrimento. Em um mundo onde a reação mais imediata é revidar, Rita escolheu perdoar. Num tempo em que a dor facilmente se transforma em amargura, ela escolheu confiar. E talvez seja por isso que, tantos séculos depois, Rita seja eternamente lembrada como a santa das causas impossíveis.